Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por esse momento precioso, quando nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos a respeito da palavra de Deus, quando nós vamos tratar da segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Esta lição que será abordada presencialmente no dia 9 de julho de 2023, quando na semana passada nós vimos a lição de número 1, que trouxe o título A Igreja Diante do Espírito da Babilônia, quando abordamos o significado real do termo Babilônia, o sentido espiritual da Babilônia e a sua influência no mundo. Nesta série de lições que nós estaremos aprendendo durante esse trimestre, eu creio que será de grande proveito para professores, para alunos da escola dominical, aonde a lição será ministrada nas igrejas da Assembleia de Deus, da Convenção Geral e também as igrejas ou ministérios que adquirem a revista editada pela CPAD. Esta lição aqui maravilhosa, ela traz o grande tema geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, e traz como subtítulo Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Portanto, na lição de hoje, a lição de número 2, que é de uma riqueza extraordinária, nós estaremos abordando cada tópico da mesma e espero que professores e alunos possam adquirir algum subsídio a mais. Oremos para que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas mentes, trabalhar nos nossos corações, para que venhamos crescer e também venhamos a despertar para a realidade atual. A lição é oportuna, a lição é fundamental, a lição é de uma grande advertência para a raça humana. Então, eu espero que você acompanhe durante esses minutos que nós estaremos com vocês. E desde já eu agradeço a sua presença, agradeço a sua participação, o seu like, o seu comentário, que são de excelente valia para o crescimento deste canal, para que nós possamos continuar transmitindo a palavra de Deus. A lição de número 2, conforme nós falamos, que será abordada no dia 9 de julho de 2023, de forma presencial nas escolas dominicais. Ela está baseada no livro de Romanos, no capítulo de número 3, versículos de 9 a 20. Eu espero que vocês leiam cuidadosamente esses textos. O texto áureo da lição, que também está em Romanos, no capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É justamente isso que acontece. A lei, ela não traz a solução para o pecado. A lei não justifica o ser humano. A lei só pune. A lei só aponta o pecado, mas ela não resolve. Somente o Senhor Jesus Cristo é quem nos justifica, é quem nos perdoa. E na realidade, a grande narrativa bíblica, ou toda a narrativa bíblica, ela está resumida nesses dois grandes temas:
o pecado e a salvação, a queda do homem e a providência de Deus para a salvação da humanidade. A verdade prática diz o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Uma grande realidade, que, por sinal, a queda do homem, ela trouxe danos terríveis, não somente para a raça humana em si, mas para toda a criação. Toda a anomalia, toda a deformidade que existe sobre a terra é consequência do pecado. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala isso. Porque toda a criação geme. Porque quando Deus decretou a sentença do homem caído, ele também o fez para com a terra. Quando ele diz lá em Gênesis: maldita será a terra por causa de ti. Uma certa vez, eu fui indagado a esse respeito quando alguém me perguntou: olha, se Deus é amor, por que existem serpentes? Por que existem ervas venenosas? Por que foi que Deus fez a barata? Por que Deus fez o escorpião? Eu expliquei justamente por essa razão. A terra foi amaldiçoada. Antes não era assim. A terra era perfeita, mas a queda do homem provocou essa anomalia. A ferocidade dos animais é uma consequência da queda, porque eles começaram a lutar para a sua sobrevivência. Então, por conta disso, eles adquiriram agressividade, cujo comportamento passou de geração a geração. Mas a grande promessa da restauração de toda a humanidade e também da criação foi feita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande esperança. Jesus Cristo é a solução para a queda do homem. Então nós não temos que nos preocupar mais com o pecado, porque Jesus já resolveu a questão do pecado. O que nos resta agora é reconhecer na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo a solução para o nosso problema. A lição é riquíssima, extraordinária. Ela traz 3 títulos. O primeiro título fala o seguinte: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O segundo, as teologias modernas. E o terceiro, a normalização do pecado. É sobre isso que nós estaremos conversando com vocês nesses minutos que nós vamos passar junto. Eu espero que você permaneça aí, observando, anotando os detalhes, especialmente você que vai ministrar, que vai estudar a lição, que você possa adquirir um subsídio a mais. E claro, toda glória e toda honra é para o Senhor Jesus Cristo, o qual detém todo o poder, todo o conhecimento e toda a sabedoria. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez, acionar o sininho para que você possa receber todas as notificações, cada vídeo que nós editarmos, então você será avisado e você irá acompanhar. Aqui nós temos o primeiro item, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. E aqui ele começa destacando sobre o conceito de pecado. Primeiro eu quero acrescentar que pecado, ele não é relativo. O pecado, ele é absoluto. Ou se peca, ou se não peca. O pecado, ele é geral,
E quando eu falo no termo geral, isso quer dizer que não existe pecado para A e não pecado para B. Se é pecado, aplica-se a todos. O pecado é atemporal. O que é isso? Isso equivale a dizer que o pecado que foi ontem continua sendo hoje e será amanhã. Nós não podemos dizer, mas esse pecado era no tempo de Noé, do tempo de A, do tempo de B. Não, se era pecado naquela época, consequentemente será pecado hoje. É isso que também nós estaremos explicando de forma detalhada nos itens que seguem. Então, o conceito do pecado, a palavra mais simples, o conceito mais singelo que nós temos para o pecado é errar o alvo. E aqui está na lição justamente o substantivo hebraico ratá, cuja raiz significa errar o alvo. É justamente a raiz da palavra hebraica ratá, e também no Novo Testamento, na língua grega, ele é hermátia, que tem a mesma conotação, é erro, de uma forma moral, errar moralmente. Então, é isso que nós podemos destacar da expressão pecado, e é justamente a definição bíblica. Toda rebelião, todo pecado, e eu posso até dizer que o ser humano, ele comete dois tipos de pecados, de uma forma genérica. Ou se peca contra a santidade de Deus, ou se peca contra a autoridade de Deus. Pecamos contra a autoridade de Deus quando nós afrontamos a Ele de forma direta. Deus, Ele rege todo o universo a partir do seu trono e Ele é absoluto, Ele é soberano, Ele é insubstituível. A partir do momento que nós colocamos qualquer coisa ao lado de Deus, ou superior a Deus, ou todas as vezes que nós queremos substituir Deus por qualquer uma outra coisa, ou qualquer uma outra criatura, nós estaremos pecando contra a autoridade de Deus, que é o pecado mais abominável. Esse pecado, ele fere frontalmente ao próprio Deus. A idolatria é o exemplo. O que é idolatria? É você colocar outro Deus, além do Deus único e verdadeiro. Isto afronta a Deus. Pecamos contra a santidade de Deus a partir do momento que nós cometemos qualquer desvio em relação a nós mesmos e ao nosso semelhante. Se você peca contra o seu irmão, você também afronta Deus, mas você pecou contra a sua santidade, quando você deixa de obedecer qualquer doutrina, qualquer princípios bíblicos. Mas o pecado mais terrível, se bem que todos os pecados são terríveis, todos os pecados eles são passíveis de punição, mas existe pecado que são mais chocantes para Deus. E um deles, como eu falei, é quando você tenta colocar qualquer coisa no lugar de Deus. O subitem 1, a universalidade do pecado. E textualmente é dito: o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, conforme Eclesiastes 7:29, e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e, em sua queda, corrompeu toda a humanidade. Está lá em Gênesis 3:9, conforme nós já abordamos. O pecado de Adão foi transmitido para toda a raça humana, Romanos 5:12. Anota isso. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado,
Salmo 51, 12. Assim, a partir da queda, nós já nascemos com essa tendência de desviar-se de Deus. O homem tem natureza pecaminosa. O homem, ele herdou a genética espiritual de Adão, no seu caráter. Nós temos essa tendência a cometer erro, a desviar-se. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3, 23, quando ele diz que o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Olha o que nós falamos anteriormente, ao pecado, mas paralelo ao pecado há a solução. E a única solução está em Jesus Cristo. O terceiro item, corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. O homem em si, ele tem essa tendência, ele é corrompido. Romanos 3, 10 a 18 explica isso. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidos. Esta corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Olha, se o homem em si, no seu interior, na sua natureza, ele é caído, ele não tem condição de, por si só, regenerar-se. É preciso que essa regeneração venha de forma externa. E a única regeneração de forma externa possível é através de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador. Precisamos crer nisso e reconhecer isso. Não existem outros meios, não existem outras maneiras, outras formas, outra solução para o pecado, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. O ser humano foi salvo por Cristo, mediante o sacrifício vicário do Calvário. Agora, é bom lembrar que a nossa natureza pecaminosa, ela persiste. Observem isso, porque a regeneração, e eu posso dizer também a salvação plena, ela é gradativa. O que é salvação plena? É quando nós somos salvos, corpo, alma e espírito. E a salvação que Jesus Cristo impôs no Calvário foi uma salvação plena, foi uma salvação completa. Ele salvou o nosso corpo, ele salvou a nossa alma e salvou o nosso espírito, promovendo a regeneração. Mas é bom salientar que esse processo é gradativo. Primeiro ele salvou, ele regenerou o nosso espírito. O nosso espírito ele foi recriado. É como diz o apóstolo Pedro, gerado outra vez. Não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Então, a salvação é por meio de Cristo, salvou o espírito, mas o nosso corpo ainda não está salvo. Isso é importante salientar. O nosso corpo, ele será salvo, a nossa natureza será salva a partir do arrebatamento. Então, sim, ele vai transformar o nosso corpo e ele vai dar a nós o nosso corpo original. Qual foi o corpo original? O corpo de Adão. Adão, ele tinha outro corpo antes da queda. Nós aprendemos isso nas lições e também nós temos um trabalho, temos um vídeo. Você pode procurar aí na playlist, aonde Adão
ele brilhava, ele refletia, ele tinha um resplendor. O título do vídeo é A Nudez de Adão e Eva. Você procura que nós explicamos isso. Então, com a queda, o corpo de Adão também foi deformado. Então, ele perdeu aquela beleza, aquele esplendor, porque a glória de Deus, o kavod de Deus, ele refletia nas criaturas iniciais. Mas quando ele pecou, então essa glória de Deus, que refletia no homem, foi extinta. Então nós herdamos este grande problema. O nosso corpo será recuperado a partir do momento que nós formos transformados pelo Senhor Jesus Cristo no arrebatamento. Quando a igreja subir, os mortos que estão em Cristo e nós que estamos vivos, seremos transformados e iremos adquirir corpos celestiais. No entanto, no momento, nós ainda estamos com corpos corruptíveis. Esta é a grande realidade bíblica. O pecado é universal, como mostra aqui a lição, foram corrompidos, o ser humano foi corrompido. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. É o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém por si só é capaz de se auto-salvar ou de buscar a salvação, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Item 2, as teologias modernas. O que nós vemos na teologia moderna é justamente isso. Quando os homens tentam mudar, tentam modificar essa forma de pensar do pecado, eles tentam relativizar o pecado e muitos até tentam dizer que o pecado não existe. Existem teorias e mais teorias. No subitem 1, nós encontramos a teologia do pecado social. Nós vamos ler aqui textualmente. Diz assim: a tese do pecado social remota aos concílios católicos de Medellín, em 1968, na Colômbia, e Puebla, 1979, no México. Essas teses defendem que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras. Em outras palavras, o que acontece é que o homem não é responsável pelo seu pecado. Por viver em uma sociedade opressora, ele se torna vítima da mesma e, por consequência disso, eles podem cometer delitos. Ou seja, o homem, como fruto do meio, ele não responde pelos seus atos porque ele é vítima de uma sociedade opressora e corrompida. É esse o pensamento. E daí eles tentam tirar do homem a responsabilidade e enfraquecer a doutrina bíblica, infelizmente. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, é preciso a gente estar atento e observar cuidadosamente as diversas formas de doutrinas apresentadas pelas diversas formas de religiões e de crenças que, até dizendo-se cristã, dizendo-se evangélica, aí tenta diminuir. Primeiro começa a diminuir o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Tenta diminuir o que diz a palavra de Deus. E tenta inocentar o homem, tirando do ser humano a sua responsabilidade frente ao pecado. E no outro caso, no subitem 2, nós vemos a chamada teologia da libertação. Essa teologia aqui da libertação,
ela nos ensina que essa teologia, claro, cujas teorias socialistas, oriunda de Karl Marx, e também essa teoria de libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade, ela nasce na década de 70, com Gustavo Gutierrez, lá no Peru, e Leonardo Boff, aqui no Brasil. O que é que diz aqui textualmente? Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, de gêneros transexualidade, sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma das suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o evangelho em conformismo, criticismo e assistencialismo. Até parece bela a expressão, até parece convincente, mas como nós podemos já observar, essas teorias, essas regras, essas normas que eles apresentam vão frontalmente de encontro à palavra de Deus, por mais excelente que seja a narrativa. Porque a palavra de Deus é verdadeira, é a nossa única regra de fé e prática. Então, deste modo, essas teorias que, embora ela pareça evangelho, porque chama evangelho da libertação, teologia da libertação. Mas o que é teologia? Teologia nada mais é do que o estudo de Deus, Deus, logia, a palavra grega logia quer dizer estudo. Aí parece verdadeiro, a teologia da libertação. Aí até fala de evangelho, até fala em libertar o ser humano. Mas ele se esquece que a única fonte e o único recurso de libertação é o ser humano, é Jesus Cristo, e o ser humano, ele é responsável pelos seus atos, ele não é inocente. Todo ser humano, ele já nasce com essa consciência. No subconsciente do homem, o apóstolo Paulo explica isso lá em Romanos. Todo ser humano, ele traz no seu interior o conhecimento do que é bom e do que é ruim. A crença na existência de Deus é intuitiva. Às vezes nem precisa se dizer que Deus existe, que Deus é soberano, porque o ser humano, ele já nasce com essa inclinação. Portanto, ele é responsável. O subitem 3, liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são taxados ou tidos como mitológico. Porque o homem, ele tem essa tendência de ser incrédulo e de distorcer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é santo e aquilo que é perfeito. Essas
diversas teorias, porque se nós formos narrar aqui todas as teorias teológicas, todas as normas humanas, nós vamos passar aqui o tempo todo falando sobre eles, porque existem várias correntes teológicas, as mais diversas, várias correntes filosóficas que abordam sobre o homem. A filosofia humanista, ela trata do homem, a sua origem, o seu destino, mas todas as teorias que se desviam ou se desviam do princípio bíblico é inaceitável. O subitem 3, ele nos fala a normalização do pecado, a crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. Ou seja, o que é ética? É o estudo da conduta, é o estudo do comportamento humano. É a regra, são conjuntos de regras, conjuntos de normas impostas ao homem. Então, nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativização do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Como eu falei logo no início, o pecado não é relativo, mas há muitas teorias, há muitas correntes teológicas que tentam imputar isso no ser humano. Pecado pode ser para alguém, pode ser para uma cultura e não ser para outra. Não, pecado é pecado. Quando a doutrina bíblica determina que algo é pecado, então é pecado para todas as gentes, para todas as épocas, todas as culturas. E na sequência, como diz aqui o comentarista, o nobre comentarista da lição, dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. E cita Romanos 2, 21 e 22. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizadas, tais como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas, etc. Por mais convincente, por mais excelente que seja a explicação de algumas dessas teorias, elas são inaceitáveis, comparando-as com os princípios bíblicos. O aborto, a Bíblia condena porque, por mais que se explique que o corpo é da pessoa, porque tem essa teoria, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, mas é bom salientar que o seu corpo não é seu. O seu corpo pertence a Deus. E dentro do seu corpo está uma vida. E tirar uma vida é homicídio, segundo a palavra de Deus. Todo o nosso ser pertence a Deus. Corpo, alma e espírito são de Deus. E sendo propriedade dele, é ele que nos domina, é ele que nos rege. O subitem, imoralidade sexual, a deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos 1, 24. Observa bem isso. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, o extraconjugal, e normaliza-se essas regras absurdas, condenáveis pela palavra de Deus. O subitem 3, se vocês estão acompanhando na lição, se vocês têm a revista, se não tem, tudo bem, vocês vão observar que diz o seguinte, desacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por consequente,
A vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a santidade e a dignidade humana. Portanto, fica entendido que tudo que nós fizermos, seja no nosso corpo, seja na nossa mente, que contrarie os princípios bíblicos, nós pecamos. É bom frisar que, uma vez sendo nós propriedade de Deus e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, nós precisamos cuidar dele como tal. Cuidar na alimentação, cuidar em todos os aspectos. O homem precisa ser cuidado no seu interior e no seu exterior, preservando com saúde. Lembra-se que todas as vezes que a pessoa despreza o seu corpo, mutila o seu corpo, ofende o seu corpo, você também está atingindo a Deus. Portanto, diletos irmãos, diletos amigos, espero que essa grande mensagem, essa grande lição que ora abordamos, seja de advertência para todos nós, para que venhamos crescer espiritualmente, crescer no conhecimento de Deus. É como diz o apóstolo Pedro: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe poderosamente.